When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando Lideraí.com, em busca do santo grau da gestão. Depois de muitos pedidos, nós tiramos o efeito especial e volta a voz do Wellington. Volta a voz do Wellington, tá liberado, Wellington. Ai, gente, hoje não vai ter cultural, não. Hoje Mas, como que é... Caraca, esqueci. Fairy... como que é? Contos de fada? Fair Tale. Vai ser mais Fair Tale. É isso aí. Isso. Até porque, né? Estamos em semana de Natal. Olha! E na verdade esse programa está sendo gravado no dia 17, mas está sendo publicado no dia 26 de dezembro. Ou seja, ontem foi Natal para quem está nos escutando. Wellington. Hã? Finalmente, né? Já diria Simone, então é Natal e que você fez, né? Como que é o bom velhinho, né? Tal. Wellington, qual vai ser o tema do programa de hoje? Vamos falar sobre as nossas reflexões aí, né? Natal? E nossas reflexões natalinas. Manda uma mensagem aí, Natalina. Falou, Natalina. Então tá bom, fica aí que... Tá bem legal. Wellington 2026, né, cara? Um ano bem desafiador pra muitas pessoas aí. Surpreendeu também muita gente achando que ia ser... Tinha tudo pra dar errado, né? Eu acho que tinha tudo pra dar errado e não foi tão ruim assim quanto parece. Eu acho que cabe que cada um olhe pro como que vocês estavam em janeiro, né? Como que você começou o ano e veja como que a gente tá terminando agora. E aquela questão de você focar na jornada, né? De você conseguir olhar por tudo que você passou, né? Mas assim, pra mim foi um ano diferente, assim, com muita responsabilidade, foi bem intenso em alguns momentos, mas eu não posso reclamar não, cara. Posso dizer que o ano tá terminando muito melhor do que começou. 2025, um ano incrível mesmo, de fato. Eu acho que ele é um ano da IA, eu acho que os avanços que a gente teve não só para uso recreativo, como para o mundo de negócios, surpreendeu, é diferente, tá bem fora do que a gente está acostumado. Muitas aplicações embarcadas aí, muito mais acessíveis. Acho que a gente está vivendo, meu Wellington, o que sempre foi a realidade das nossas revoluções industriais, que é o barateamento das tecnologias, né? Cara, se você parar pra pensar, quando o arado veio pra revolucionar tudo, uma das primeiras revoluções, o arado, a quantidade de ferro que você usava pra fazer um arado é muito maior que uma espada, na verdade. E na Idade Média, antes da Revolução do Arado, uma espada custava como se hoje fosse um Volvo XC60. Ou seja, quem tinha espada... porque a gente pensa nessa coisa meio de filme que todo mundo tinha uma espada. A espada, cara, era um senhor feudal a cada não sei quantos quilômetros quadrados tinha um cara com uma espada. A maioria das pessoas guerreava com machado, com garfo de... Esses tridentes aí, garfo de caçar feno, enxada era uma arma muito comum, foice era uma arma muito comum. Então, era muito caro. Então, por quê? Porque a fundição era cara, porque fazer algo de metal era caro. Quando veio a ideia de, a gente vai ter um arado aqui, o cavalo vai puxar, o trabalho rende muito mais, com mais produtividade de solo, mais comida, maior população, maior quantidade de exército, tudo pode ser maior. Só seria possível se você fizesse essa ferramenta que custaria várias espadas. Então, para aquele momento onde uma espada era praticamente impossível, era uma coisa passada de pai para filho, etc., e só os nobres possuíam, pensar em fazer um arado feito do mesmo material que poderia fazer uma espada parecia ser uma coisa tipo meio que... inviável quase, né? Fora... Inviável. Só que a tecnologia avançou e hoje em dia você tem esse tipo de material jogado aí na rua e carrinho de papelão catando.
a reflexão que eu tô dizendo é que esse tipo de coisa se reproduz outras vezes na história e está acontecendo com tecnologia. Eu me lembro quando eu era criança, você vai comprar um Itautec, que era um computador muito famoso da época, você gastava R$8.500, numa época que o salário mínimo era R$200. Esse foi o primeiro computador que eu tive em casa, cara. É? Tinham duas... A Caixa caixa de som ficava acoplada no monitor ainda. Era um Playboy você, hein? Era um 266, eu lembro até hoje, cara, o que tinha. Playboy você, hein? Mas não tinha nada em casa, era computador e a TV. Era isso, entendeu? Não precisava de mais nada também, né? Depois de ter um Itautec desse aí. Com kit multimídia, leitor de CD, hein? O jogo do milhão, a gente jogava lá no... Então, você veja, disso daí pra hoje um celular, tudo bem que tem um iPhone, vamos tirar os iPhone da conta que custa 4 mil, 5 mil, 8 mil, até 14 mil, mas vamos falar que um celular bom, você com R$1.500 você compra um celular. R$2.000 você compra um celular ótimo. Você pega um computador hoje, você vai gastar R$3.000 num computador muito bom, que vai fazer muita coisa com R$3.000. De escritório, né? De escritório. Você para pra pensar, são tecnologias que só ficaram mais acessíveis porque a indústria de base conseguiu ser mais produtiva para produzir isso. Então, eu acho que existe uma indústria da IA por trás do barateamento das tecnologias de automação de IA. E isso só nasce da competição. Então, você tem Gemini, você tem OpenAI, você tem agora Claude, né, que é o nome, né? É um nome meio francês, né? E tem outras tantas aí aparecendo e brigando no mercado. E dessas grandes, eu diria que são 3 ou 4 grandes tecnologias por trás deles, né? A gente tem a tecnologia da OpenAI, que é o ChatGPT. Você tem a que está dentro da Microsoft também, né? Eles são sócios. Você tem a do Google, que é o Gemini. E você tem essa outra aí que eu esqueci o nome, que era da Cloud lá. Então você tem, e deve ter uma outra, uma quarta. E aí você vai ter outros 1.500, 10.000 soluções de IA mais variadas possíveis que você imaginar. Né, de tipo, troca o seu rosto com o do seu pai, anime a foto da sua família antiga. Tem tantas outras embarcadas e micro soluções por aí que acaba fornecendo para todo mundo uma caixa de ferramentas infindável para você utilizar essas coisas no dia a dia. Eu acho que da mesma forma como lá no passado as pessoas estavam tendo acesso à tecnologia e às vezes eu olhava para ela e falava assim, tá, mas o que eu faço com isso? Né? É porque às vezes a oferta ultrapassa a necessidade e as pessoas ainda não sabem o que fazer com aquilo. Você sabe que meu pai comprou um modem para colocar no computador em 1993. A gente comprou um... Esqueci qual era a marca, mas ele era 28.000 kbps. E não tinha provedor de internet. Você vê, eu falei quando? Acho que 95, né? 95, 97, 98... Foi 3 anos depois, de 1998, que foi ter o primeiro servidor da AOL, American Online. Então a gente foi fazer a primeira conexão de internet 3 anos depois que a gente comprou a placa. Por que isso aconteceu? Porque a gente não sabia usar, claro que tinha também falta de disponibilidade da infra aqui brasileira, mas eu acho que hoje ainda tem essa questão de que as pessoas ainda não sabem usar e... Eu vou te falar que eu era um desses até 2020, 2025. Foi acho que 23, por aí que começou as primeiras interações ali com a parte de IA. Eu lembro que um colega meu mandou, o Mateuzinho, que de vez em quando ouve a gente, um abraço, Mateuzinho. Ele mostrou o ChatGPT na época. Ele falou, não, cara, olha isso aqui. Ele falou, o que eu vou ficar conversando com essa porra aqui, cara? E que eu vou ficar batendo papo com esse troço, cara? Pra que serve essa merda, entendeu? Isso foi nos primórdios, assim. Eu fui o primeiro cara que, quando foi apresentado, eu resisti no sentido de falar, cara, não tô entendendo pra que serve. Tipo, tava além da minha compreensão, entendeu? Até que hoje, por exemplo, se você tirar, pelo menos na nossa empresa ali, se tirar o ChatGPT ou o Gemini da mão dos caras, o pessoal trava. Os caras já travam. O cara vai ter que reaprender como é que trabalha, porque o cara começa por ali. Então, Essa semana teve um apagão da OpenAI e a galera ficou na mão e sentiu uma dorzinha na barriga, né? Ficou tipo uma tarde. Cara. Vai sentir mesmo. Porque, por exemplo, o cara vai fazer, ao invés de você
fazer pesquisa de licitação para quem trabalha com o mercado público. De você entrar lá, procurar por palavra-chave, entrar em 15 portal de compra diferente, não sei o que, pelo Google lá procurando. Cara, você consegue criar um agente que vasculha a internet para você atrás disso e ele te entrega, cara, em, sei lá, 2 minutos o cara pensou, já fez, te entregou ali e você realizou o trabalho. Cara, você não sabe como fazer uma fórmula no Excel. Ao invés de você sair perguntando, cara, você joga a planilha dentro do chat, fala quais são as células, fala o que você precisa fazer, o cara te entrega a fórmula pronta. Cara, e assim, já otimizada, entendeu? Sem com os cambalachos que a gente tá acostumado a fazer, entendeu? Então, como uma ferramenta de aceleração de produtividade, cara, aí é muito boa, cara. É muito boa. E não tem como segurar mais, cara. Não tem. Eu acho até, Wellington, que eu vi esses dias um cara falando que uma empresa, né, dizendo assim, que em 2016 eles começaram a transformação digital com o objetivo de redução de custo e ganho de produtividade e, sobretudo, operacional, né, a mão de obra. Nós estamos falando já de quase 10 anos, né, atrás, né? E tem empresa que está pensando agora em transformação digital, os caras já estavam 10 anos atrás. Ele falou assim, cara, se lá atrás, em 2016, a gente tinha isso como objetivo, hoje em 2025 eu te digo que a gente tem que fazer isso para sobreviver, porque não tem gente capaz para fazer. Nós estamos vivendo uma mistura de pleno emprego com falta de capacitação e qualidade da mão de obra. Agora, utilizar essas ferramentas não é mais uma questão de produtividade, é uma questão de sobrevivência e operação. Se a gente não pensar em estruturar os processos orientados a isso, os processos vão parar. Então você veja a iminência e o risco que vários negócios estão tendo de não conseguirem mais funcionar por falta de pessoas. E aí, meu amigo, quando você não tiver pessoas e você não tiver tecnologia, não vai dar tempo de você colocar a tecnologia para funcionar. Vai parar. É porque vai estar todo mundo usando já, entendeu? E aí, se você esperar, você sentir... É que a gente já falou, né, em algum momento, né? Se você esperar sentir a necessidade pra daí correr atrás, assim... É tempo ter perdido já, passou já o bonde daí. Recados finais, Wellington. Recados finais. Acho que realmente foi um ano que a IA ficou mais acessível, mais fácil de entender, tá cada vez mais barata. Não tô falando da assinatura do ChatGPT, porque acho até que não aumentou o preço. Só isso já é, pra mim, bom, porque eles poderiam estar no hype e tá subindo o preço, e não tá subindo. Acho que as pessoas precisam entender como usar isso, né? E preparar seus processos para cada vez menos depender da quantidade de pessoas que você tem. Vai depender de pessoas, claro, mas como a gente consegue depender menos de pessoas, né? Em termos de quantidade de pessoas, né? Isso é um desafio, né? Acho que ontem foi Natal, então uma coisa que às vezes eu vou visitar lugares promocionais e tal, não quero que soe meio piegas, mas é o meu sentimento que as pessoas entendam o que é o Natal. Parece que as pessoas, eu sei que não quero também um papinho revolucionário aqui, mas as pessoas se esquecem de Jesus no Natal, né? Só lembrem disso, que é a comemoração do nascimento dele, porque os caras conseguem tirar ele de tudo. Eu não sou contra o Papai Noel, não sou contra dar presente, nada disso, não é isso que eu tô dizendo. Mas, poxa, você ir numa ação promocional, tem de tudo. Tem o Papai Noel, tem a rena, tem tudo. Eu sei que pode parecer agressivo você colocar o Jesus na manjedoura, colocar a Nossa Senhora lá. Pode ser ofensivo para A, B ou C, e você tem uma estratégia comercial, mas põe a estrela então, cara. Põe uma estrela lá, sabe? Tipo, você tem que ter, as pessoas precisam entender. E outra coisa, não quer, vai se ofender, desculpa, é uma festa religiosa. É só você não comemorar também, entendeu? Eu sou ateu e não concordo, então trabalhe dia 25. O feriado todo mundo quer, né, cara? Né? Então, assim, eu acho assim, é uma festa religiosa. É diferente da semana que vem, que é o Ano Novo. E eu chegar aqui pra você falar, eu acho que a gente deveria trazer um significado religioso. Daí você tá querendo ser um cara, um chato.
né? Não, tudo bem, mas eu tô falando de uma festa religiosa onde não existe o protagonismo do objetivo, do protagonista. É uma festa de aniversário de feliz aniversário albino sem o nome do albino. E nem aniversário, é uma festa que nem eu tô sendo convidado. Estão comemorando dia 27 de julho, não me chamam. Então eu acho que... por que eu digo isso? Tem todo um significado por trás de você entender a data, de trazer de fato ele como exemplo para um movimento nosso coletivo de ser mais caridoso, de prestar mais atenção nas pessoas e dar atenção às pessoas que precisam de ajuda, de uma noite de Natal caridosa onde você ajudou alguém a ter uma noite de Natal melhor. Será que as pessoas, esquecendo ano após ano de que se trata do nascimento de Jesus, eles vão se lembrar de praticar a caridade? E a gente vai perdendo o sentido disso e fica parecendo que fazer caridade é só para parecer bonito na foto. Então, uma mensagem para todo mundo é que, apesar de a gente comemorar o nascimento de Jesus, a gente sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, né? É uma data sequestrada para tentar eliminar uma festividade pagã antiga, mas se a gente usa ela e adota ela como data de comemoração, não é só o Jesus histórico que nasceu há 2025 anos atrás, mas é Jesus nascendo em nossos corações mais uma vez, mais um ano. E eu acho que quando ele nasce no nosso coração, a gente tem que procurar ser mais caridoso, cuidar das pessoas, e é um momento de reflexão do ano onde a gente tenta se renovar. Então, para mim, o Natal tem que ter essa mensagem, e eu acho que não tem nada de mal se as pessoas lembrarem disso. Sobre mercado, primeiro eu deixaria uma reflexão aqui pra... Bom, a gente vai falar disso no episódio do novo também, mas a gente não vai ter como escapar do que tá vindo. Então, do que tem, das coisas que já estão batendo na nossa porta, a gente não tem como escapar. Mas acho que sobre essa parte mais espiritual aí do Natal, né? Eu acho que vale a gente pensar o que de fato fazer as vezes da Simone aqui, né? Vamos refletir de fato, então é Natal e o que você fez, né? E o que de fato te trouxe até aqui. Eu acho que é uma hora de, inclusive, renovar os votos ou reforçar algum tipo de pensamento ou de ação pro próximo ciclo. E realmente e acho que é um momento de você se comprometer com alguma coisa, sabe? De você usar esse marco aqui para poder falar, cara, eu vou trabalhar assim, assado pro ano que vem, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas assim, não faz a boca pra fora, escreve mesmo, se comprometa, porque é uma coisa que a gente tem sentido muita falta de pessoas comprometidas, né? Só que a primeira coisa que você tem que fazer é se comprometer com você mesmo, né? E não adianta se você não consegue nem cumprir o que você promete pra si mesmo, imagina pros outros. Então, fica aí essa reflexão e um bom Natal pra todo mundo, né? Pra quem já acompanhou a gente. Acho que esse é um momento bem importante aí, né? Falou, pessoal, boa noite, tchau. Tenham uma boa vida, meus amigos, até o futuro. Paz! Paz e bem, irmãos, tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança. This episode is brought to you by Marqeta. When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more. Choose Marqeta. Visit marqeta.com/Spotify to learn more.